o palavreado forte de Tiago nos lembra que não é seguro interagir e flertar com pecados como inveja e cobiça. É verdade, não é seguro você flertar com nenhum pecado, isso é óbvio. Não é seguro você interagir, se aproximar, tocar de nenhum pecado, isso é evidente. Mas a força das palavras aqui nos mostra que é especialmente perigoso nutrir inveja e cobiça no nosso coração e deixar que isso venha para fora dentro da igreja. Isso é especialmente perigoso, por causa do potencial destrutivo e agressivo disso. Porque isso essa expressão interior, essa cobiça, essa inveja interior, pode rapidamente, facilmente, num piscar de olhos, evoluir para expressões mais agressivas. Existem vários exemplos bíblicos disso. Os irmãos devem lembrar, no Antigo Testamento, nós já estudamos essa história no livro dos Reis, que Acabe cobiçou Acabe cobiçou a vinha do Nabote. E ele queria muito aquela vinha, mas o Nabote não queria vender. Como terminou a história do Nabote? Ele terminou morto, por causa da artimanha ali que Jezabel fez para matá-lo e pegar a vinha para Acabe. Se os irmãos olharem Marcos capítulo 15, os irmãos verão que Pilatos percebeu qual era o motivo pelo qual Jesus tinha sido entregue para condenação. Em Marcos 15, versículo 10, nós lemos o seguinte: Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia, versículo 10, Marcos 15, 10, pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes haviam entregado Jesus. Jesus era popular, Jesus estava crescendo, seu ministério estava indo de vento em polpa, e os líderes judaicos, como sempre, as autoridades judaicas, mostrando ali essa tensão ao longo de todos os evangelhos, eles tinham inveja. E isso culminou em entregar um homem inocente para ser morto e não roubar, como eles pensavam que ia acontecer, a posição deles. Se os irmãos olharem depois em casa, em Atos, capítulo 5, os apóstolos foram presos por inveja das autoridades judaicas. Esses homens eram muito invejosos. Se tem alguém que você tem que tomar cuidado com inveja, é das autoridades judaicas da época de Jesus, da época dos apóstolos. Porque em Atos 5, em Atos 13, em Atos 17, você vê os judeus invejosos, perseguindo. Em Atos 5, os apóstolos são presos pelas autoridades judaicas, por inveja. Em Atos 13, você tem Paulo e Barnabé sofrendo oposição dos judeus em Antioquia da Pisídia por inveja. Em Tessalônica, em Atos 17, Paulo e Silas também sofreram perseguição dos judeus, adivinhem por quê? Por causa de inveja. O povo para ter inveja. E isso sempre evoluía para uma perseguição física, não ficava só lá dentro. Não ficava só na mente, no coração deles, isso vinha para fora de modo muito concreto. Nós queremos te matar, nós queremos te prender, nós queremos te calar, nós queremos acabar com você. Isso vinha para fora. Em Atos 7, se os irmãos virarem aí as páginas da Bíblia, nós temos um detalhezinho que eu não me recordo se o pastor Marcos chegou a mencionar esse detalhe enquanto expunha a história de José, mas talvez o faça. Mas aqui nós temos um raio-x do coração dos irmãos de José. Em Atos 7, no meio do discurso de Estevão, nós vemos o porquê os irmãos de José entregaram José. E adivinhem, eles fizeram isso por inveja. Atos 7, 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito. Irmãos, eles venderam o próprio irmão. Eu não tenho irmão, não sei como é isso, mas talvez alguns irmãos falem, eu venderia meu irmão, dependendo da situação. Especialmente se é o irmão preferido, né? Sempre tem o irmão preferido, né? Se é o irmão preferido, como José era, os outros iam ficar enciumados, com inveja, e talvez fizessem igual, você talvez fizesse igual a eles fizeram aqui. Mas isso nos ensina algo sobre a inveja. Isso mostra o perigo da inveja. A inveja faz com que as pessoas passem por cima dos afetos familiares. A inveja leva a expressões muito graves de pecado. Nós vemos isso ilustrado em outras histórias fora do contexto bíblico. Os irmãos devem lembrar de Hamlet. Se você não lembra de Hamlet, certamente você lembra de Rei Leão, que é a mesma coisa, só que um é com pessoas e outra com animais na África. É igualzinho, a mesma coisa. Tá? E é igualzinho mesmo, isso não é só um efeito retórico, basicamente a mesma história. Porque em Hamlet, ou no Rei Leão, como você preferir, um irmão mata o outro por inveja.
No Rei Leão é o Scar que mata o Mufasa. Vida longa ao rei. E joga o irmão do penhasco. E o Simba, o herdeiro do trono, vendo aquilo e depois tendo que fugir. Isso não foi original da Disney, desculpem. Os roteiristas da Disney eles só adaptaram, como faziam antigamente nas animações, eles adaptaram isso de Hamlet. Se você nunca leu Hamlet, você acabou de saber qual é a história de Hamlet. Porque o rei Hamlet é morto pelo seu irmão Cláudio. E o herdeiro do trono tem que fugir também, aí toda a história se desenvolve depois. Mas isso ilustra, fora da história bíblica, como a inveja, o desejo pelo que é do outro, esse ardor de dentro, eu quero aquilo, eu quero dele, ele não pode ter sucesso, eu tenho que estar lá, leva a coisas agressivas, passando até mesmo pelos familiares. Isso você vê na sua realidade familiar. Você já teve que lidar com herança? Você já teve que lidar com inventário? Já teve que lidar com essas coisas familiares? Isso é seu, isso é meu, isso é nosso. Peraí. Essa cobiça, essa ganância, essa coisa de eu quero aquilo, eu quero dele. Ele não pode se dar melhor do que eu. Eu fiz tal coisa, ele não. Esses conflitos nascem no coração e passam por cima de realidades familiares, dos afetos familiares.